Levanta a sua Bíblia comigo bem alto. E vamos fazer uma declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Abre ela no livro de Provérbios, capítulo 22. Provérbios, capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 6. Você está participando de um congresso de batalha espiritual. E um congresso não é um culto normal. Aquilo que você vive de experiência em um culto normal, você vai viver experiências diferentes em um congresso. Aquilo que você normalmente faz em um culto normal, você vai fazer coisas diferentes em um congresso. Sim ou não, meu povo? Se você está acostumado a ficar só amém, glória a Deus, faça coisas diferentes hoje em nome de Jesus. Celebra a Deus aí no seu lugar com intensidade. Vamos fazer algo diferente, marcar esse congresso, fazer valer a pena. Não depende só da diretoria da igreja, dos pastores, da intercessão. O culto só é completo quando nós todos juntos entregamos a nossa oferta sincera a Deus. Então decida no seu coração que esse congresso vai fazer a sua vida ser transformada em nome de Jesus. Aleluia, meu povo. Provérbios 22, 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Pode se sentar, em nome de Jesus. Põe mais um texto para mim, Mike, por favor. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Esse é um versículo que deveria estar impregnado na mente de todos os pais, mães aqui da igreja. Você é pai, mãe, decora isso aqui que é tarefa de casa. Não vos enganeis. As más conversações, muda essa versão aí em nome de Jesus. Põe uma versão aleluiada. As más companhias, põe ARC. Ou a NVI. Até ele encontrar e colocar aqui no telão, eu vou ler em uma versão para os pais. Olha lá. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Tá? Nós vamos falar hoje sobre crianças, jovens e adolescentes. Ou adolescentes e jovens, né? Seguindo um crescimento. Para as crianças nós temos uma lição em Provérbios, que educa o filho num bom caminho. E ele não vai se desviar desse caminho. Os princípios estarão sempre dentro da cabeça dele. Para quem já é adolescente e jovem, preste atenção com quem seus filhos andam. Isso é o que a Bíblia ensina, porque as más amizades corrompem os bons costumes, né? E nós temos diversos exemplos práticos para poder mostrar isso. Por quê, meu povo? Nós entendemos, através da Bíblia Sagrada, que Deus criou o ser humano com um propósito, com um objetivo, de ser representante do reino dele aqui na terra. As pessoas precisam olhar para nós e entender, falar assim, Deus é na vida dessa pessoa. Se houver qualquer dúvida, tá? Se qualquer pessoa pensar assim, como será que é uma pessoa cheia de Deus? Ela tem que lembrar de você, falar assim, a Bela é cheia de Deus. Mamãe é cheia de Deus, a Cíntia é cheia de Deus, Viviane é cheia de Deus. Como uma pessoa que profetiza, a Hilda profetiza, a Larissa profetiza. Eles têm que, o primeiro nome que vem na cabeça da pessoa tem que ser o seu nome, porque esse é o projeto de Deus, em que nós fôssemos a correspondência do reino dos céus aqui na terra. Só que o tempo vai passando, né? E algumas pessoas vão jubilando. Quem estava aqui quando o pastor veio nos visitar aqui, que já jubilou?
como diria na linguagem mais secular, pastor Miguel Carreira, né? Ele aposentou. Não é que ele vai deixar de falar de Deus, é que agora ele está numa fase do ministério dele, que ele quer mais ver os frutos, olhar e administrar os frutos do que ele já plantou, e deixou o plantio, agora a semeadura, para a geração que está vindo. Só que se nós não cuidarmos das nossas crianças, ensinar um bom caminho, se não cuidarmos dos nossos jovens e adolescentes, vai chegar o tempo em que nós vamos jubilar também, e quem vai vir após nós? Quais serão os próximos representantes do reino dos céus aqui na terra? E essa é uma grande estratégia de Satanás. Ele não precisa guerrear contra a nossa vida. Sabe por quê? Ele sabe que logo logo nós vamos parar, logo logo vai chegar o tempo em que nós vamos olhar e deixar outros vir fazer o que nós estamos fazendo hoje. Só que se ele guerrear contra as crianças, os jovens e os adolescentes, não haverão os próximos. Não haverão mais missionários, não haverão mais profetas, não haverão mais evangelistas, não haverão mais mestres. Para pensar em uma coisa. Quem é aqui no nosso meio, que está acostumado a criança, que tem criança em casa, ou que é pai e mãe de criança até adolescente aí? Levanta a mão assim. Continua com a mão para cima. Agora, quantos de vocês que o seu filho fala assim, eu quero ser professor? Quantos de vocês que falam assim, o seu filho fala, eu quero ser pastor? Eu quero ser profeta? Já não tem mais ninguém com a mão levantada. Sabe por que isso? Que nós já acabei de provar isso, só o casal, aleluia, parabéns para vocês. Sabe por que isso está acontecendo? Porque o mundo empreende muita força, muito investimento, muito recurso financeiro para capturar a atenção das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes e canalizar essa atenção para desenhos, filmes, séries, coisas que nós achamos que não tem problema, não pega nada. Mas naqueles desenhos, naquelas séries, naqueles filmes, os princípios bíblicos estão sendo desconstruídos. E aí quando você bate o olho no que seu filho está assistindo, você vê, está no Netflix, deixa ele ali. Tem louça para lavar mesmo. A babá de hoje em dia virou Netflix, YouTube. E às vezes pelas tarefas que os pais estão engajados, na manutenção da casa, em reuniões, tão atarefados, e eu não estou tirando a importância da sua tarefa, mas faz parte da tarefa do pai educar o filho também, cuidar dos filhos. Então nós precisamos organizar a nossa vida de forma que tenha tempo para ter atenção naquilo que Deus nos confiou, que é o cuidado com a próxima geração. Então, nessas coisas que às vezes nós julgamos que não pega nada, não tem muito problema, os princípios estão sendo desconstruídos, sabe? E o que mais me dói, me chateia, é às vezes você vê pessoas, inclusive da cristandade, do meio gospel, que milita contra a própria igreja, que milita contra o próprio evangelho, sabe, que usa a expressão digital que Deus deu, o alcance da voz que Deus promoveu a essa pessoa, ao invés de focar isso em ganhar almas, não foca em gerar mais problemas para nós da cristandade, falando mal de pastor, pastor falando mal de pastor, pastor falando mal de apóstolo, pastor falando mal de profeta, pastor falando de que não precisa dizimar, e quem olha de fora fala assim, esse negócio é uma bagunça, eu não quero participar disso, nem eles mesmos se entendem. Quando você ouviu algum comentário assim? Olha aí. E aí, sabe quem está vendo tudo isso? A próxima geração, jovens, adolescentes que olham e falam assim, eu que não quero participar disso aí. Quero ser jogador de futebol, quero ser TikTok, quero fazer dancinha. A moda agora é isso aí, né? Fazer dancinha, pular no TikTok, ser youtuber, aí fazer outra coisa da vida. Mas não almeja estar aos pés da cruz.
não almeja, sabe, entrar para dentro do seu quarto e ter intimidade com Deus, não almeja acessar o mundo espiritual. Gente, jovens e adolescentes, a única preocupação na cabeça dessas pessoas são estudar, porque senão o pai briga por causa das notas, não preocupa com boleto, não preocupa com mais nada. Tem tempo disponível para gastar esse tempo aos pés de Jesus. Como eu queria voltar na minha juventude, na minha adolescência. Eu ia fazer tudo direitinho agora. Desta vez vai fazer certinho. E glória a Deus que eu sou jovem ainda. Pode ser que os cabelos já estão caindo, né? Barriga crescendo. Mas ainda sou jovem, 34 anos de idade, ainda tem muita lenha para queimar, sim ou não, meu povo? Tem muito chão aí pela frente ainda, eu vou gastar essa vida inteira no Evangelho, para anunciar as boas novas de Deus. Vou gastar todos os meus dias. Aleluia! E sabe o porquê disso, que eu tomo essa decisão hoje? Hoje eu sou casado, eu sou independente, eu não preciso da aprovação do meu pai ou da minha mãe, ou eles escolherem o meu caminho. Quem toma as decisões na minha vida hoje sou eu. E a decisão que eu tomo é seguir aquilo que foi semeado na minha vida desde a minha infância. Ensinaram para mim um bom caminho. Eu até dei uma desviada por aí, né? Mas sabe o que estava aqui dentro? Sementes da verdade, sementes do Evangelho, sementes e princípios bíblicos. E em um determinado momento na minha vida eu percebi que a minha vida estava em uma realidade totalmente diferente daquilo que fazia sentido para mim. O que eu estava vivendo não fazia sentido, eu só estava triste, sabe, com um buraco no meu peito, tentando suprir isso em outros lugares, tentando receber a atenção de pessoas, sendo que a maior atenção de todas, que é a atenção do meu pai, eu já tinha. E no momento em que eu decidi, no fundo do meu coração, voltar para aquele bom caminho das sementes que estavam aqui dentro, pela misericórdia de Deus, Ele mesmo se encarregou de cuidar de todas as coisas, consertou toda a bagunça que eu fiz, endireitou a minha vida e me deu mais uma oportunidade de fazer as coisas diferentes. Eu sou a prova viva de que esses 2 versículos que nós lemos aqui funcionam. Dá certo esse negócio, aposta nisso que você vai ver como teus filhos, teus jovens, adolescentes vão crescer em um bom caminho. É alvo de Satanás, as crianças. Ele quer fazer de tudo para paralisar isso daí. E vai usar, meu povo, coisas que aos nossos olhos parecem ser legais, mas na verdade carregam princípios que estão sendo semeados dentro da cabeça das crianças. E uma hora isso tudo vai virar fruto. Dos jovens e adolescentes também. Não muda, a estratégia é a mesma, ele só vai mudar aquilo que atrai. Jovem e adolescente normalmente está com a testosterona bombando, sim ou não? Começa a descobrir o próprio corpo, começa a entender que tem aí zonas no nosso corpo que ativam algumas coisas, dão umas sensações, umas emoções. É sempre nessa fase que as coisas começam a funcionar. Aí fica com vontade de beijar na boca, aí fica com vontade de fazer um monte de coisa. É ou não é, meu povo? É engraçado, né? Nessa hora quer beijar na boca, quer fazer as coisas. Depois que casa, que pode, aí é uma guerra. Uma vez eu ouvi um pastor falando assim, que chegou um jovem perto dele, acho que tinha 17 anos, e começou a falar assim para ele: pastor, eu não vejo a hora de fazer 18 anos para eu poder casar. Eu falei: mas rapaz, você quer fazer 18 para poder casar? Ele falou: é. Mas por que você quer casar, né? Ah, pastor, para fazer aquelas coisas, né? Ele
falou assim para ele: eu não sei o que te contaram sobre o casamento, mas se tem um lugar que você não vai fazer essas coisas. Brincadeira, tá, gente? Casa mesmo, casa com força. Mas tem o tempo certo para todas as coisas. E a estratégia de Satanás é iludir, é enganar, é antecipar as etapas. E sabe o que vai acontecendo com o ser, com o jovem, com o adolescente? Vai ficando cada vez mais quebrado. Porque começam as desilusões. Quando você está nessa fase de juventude, você é inconsequente. Você não mede as consequências das coisas. Não sabe o que é dor por sentimento, por paixão. Nunca se apaixonou. Então na primeira paixão acha que é o amor da vida. E quando dá algum problema, acha que vai morrer. Sim ou não? Nossa, agora eu vou morrer. Agora minha vida acabou. Agora eu aqui de cima, eu vou cortar os pulsos. Agora tudo perdeu sentido. Dá uma semana para esse jovem. Daqui a pouco já está sirilepe pimposo pulando por aí, empolgado com outra coisa já. Mas ele não sabe disso. E nós sabemos. Então é nosso trabalho estar ao lado dessas pessoas, desses jovens, cuidar dessa fase e conduzir para um bom caminho. Porque se nós não conduzirmos, irmão, entenda isso, se nós nos omitirmos de falar determinados assuntos com os nossos filhos, o mundo vai falar. Só que o mundo não vai ensinar para o bem. O mundo vai ensinar sobre a influência de Satanás para destruir, porque é o que ele vem fazer. O mundo não vai poupar, irmão. O mundo quer ver a lágrima escorrer do rosto do seu filho. O mundo quer ver ele todo quebrado por dentro, cheio de traumas, cheio de dores. Aí lá na frente, quando arrumar uma pessoa boa para casar, vai trazer toda essa bagagem de traumas, de sofrimento, dessas épocas que se envolveu e não precisava ter se envolvido, e vai descontar tudo no casamento. Faz sentido o que eu estou falando aqui, sim ou não? Aí quando casa, não confia, porque quando era jovem, adolescente, traiu, foi traído, mentiu e mentiram para ela. Aí quando casou, acha que o marido está traindo toda hora. Ah, eu vou jogar bola, sei, essa bola aí. Filma lá que eu quero ver essa bola. Ah, eu vou ali, a mulher, né? Vou ali no salão. Que salão que é esse aí, mulher de Deus? Aí a mulher sai de casa de 5 em 5 minutos, o marido tá aí, já não fez a unha ainda? Que unha é essa? Pra que fazer unha? A unha já está pronta, olha aí no seu dedo, tá aí, ó. Foi Deus que fez. Sabe o lindo da história quando nós seguimos os princípios divinos e deixamos Deus conduzir a nossa vida através dos nossos pais, através das pessoas que estão nos instruindo no caminho? É um dia chegar lá na frente e você não ter marcas para descontar no seu casamento, não ter grau comparativo para poder ficar falando assim: ah, o João me trazia flores, agora o Tião aqui só é grosso comigo. Nossa, a fulana de tal lá, Flores Bela, ela me tratava com carinho, agora a Raimunda aqui só me dá patada. E fica sempre comparando dentro da cabeça. Agora quando você só tem um relacionamento e você leva isso para o casamento e casa com essa pessoa, você vai comparar o que com o que? Se só tem um. Vai ser tudo lindo e maravilhoso. Não tem com o que comparar. Vocês estão entendendo? Pastor, mas dá uma vontade. Vai jogar uma bola, meu filho. Gasta essa energia com outra coisa. Vai ler a Bíblia. Vai orar quando dá vontade. Pede para o Espírito Santo. Ele vai te acalmar o coração. Ele vai te trazer paz em meio à tempestade. Tempestade de pensamentos, principalmente. Quem dera todos aqui fossem jovens, né, para ouvir isso aqui. Principalmente quando os nossos pais querem nos mostrar um bom caminho e a gente acha que o que eles estão falando já é ultrapassado.
é da era que passou. Não, você não sabe de nada. Meu amigo é o cara. É o meu mano, é o meu parça. Não, porque você não conhece, pai. A mãe dele vai até na igreja. Mas é o próprio demônio ali, ó, do lado, corrompendo os bons costumes. É o próprio diabo. Conhece o diabo? Diabo. Influenciando para o mal. Então, para nós como os pais, cabe essa guerra no mundo espiritual, guerrear pela vida dos nossos filhos, porque a Bíblia nos instrui, gente, que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Presta atenção nisso aqui. Quanto mais tempo nós subimos ao templo, nos envolvemos com as coisas da igreja, quanto mais tempo nós dedicamos a nossa vida e a nossa família dentro do templo, não só nos cultos, mas nos bastidores, nas festas, nos ensaios, em tudo que a igreja promove, você começa a trazer essa ambiência para dentro da sua família. E daqui a pouco os amigos do seu filho serão os amigos da igreja. Daqui a pouco as influências que ele vai receber serão as influências da igreja. O que ele vai ouvir por toda essa igreja aqui são princípios bíblicos. E então nós começamos a guerrear no mundo certo, no mundo do Espírito. Ah, mas hoje eu não estou a fim de ir. Só que você tem que entender que às vezes não é sobre você. Às vezes é quem está junto com você. Às vezes é a sua esposa que está precisando estar nesse ambiente, porque às vezes a alma dela está atribulada. Então você mesmo sendo sacerdote do lar, mesmo cansado, desanimado, triste, sozinho, chorando, vem para a igreja, varão. Vai para a célula, vai para a casa de paz, se envolve. Abre a sua casa, leva o reino de Deus lá para dentro. Ocupa a sua vida com as coisas do reino dos céus, senão Satanás vai ocupar a sua vida com as coisas do reino dele. Só existe dois reinos, um é de Deus e o outro é do diabo. Se você não se ocupa com as coisas de Deus, quem vai te abraçar? Com todo o entretenimento que parece inofensivo, só que ali dentro tem tudo o que você não quer para sua família, está nesse entretenimento aí. Ah, mas tem que ir para ficar falando da Bíblia. É isso que vai poupar o seu filho e sua filha de chorar lá na frente, de sofrer lá na frente. Conhecer a verdade, e a verdade vos... Ah, meu irmão. Aleluia. São tantas armadilhas de Satanás contra as nossas vidas, meu povo, que se eu fosse listá-las aqui, eu investiria muito tempo nisso, para poder falar de todas. Mas tem algumas que são as que mais tocam na alma dos nossos filhos, inclusive na nossa também, tá? Precisamos ter esse alerta. Uma delas é a música. Na Reforma Protestante, Martinho Lutero começou a protestar, por isso Reforma Protestante, né? Contra tudo que ele entendia que não estava de acordo com a Bíblia Sagrada, e ele olhava para a Igreja Católica Apostólica de Roma e olhava para esses princípios e falava: isso está errado, não é o que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz outra coisa. Aí o que a Bíblia, o que a Igreja Católica Apostólica de Roma falava, que o Papa era infalível. Aí o Martinho Lutero ia aqui na Bíblia e falava assim: todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Se ele é infalível, mas a Bíblia está falando que todos pecaram. Ele também é falível, sim. Ele também é um homem sujeito a todas as tentações. É o que a Bíblia diz. Os credos, tanta coisa. 95 teses que esse homem defendeu, princípios que ele defendeu. E aí foi feito um concílio dentro da igreja para poder parar e neutralizar o movimento que Martinho Lutero estava
desenvolvendo. Deus é tão perfeito, gente, que Ele inspirou o homem de dentro da igreja para poder lutar pelos princípios e deu voz, força para esse homem. Ao mesmo tempo, Ele deu sabedoria para um tal de Gutenberg inventar a prensa, e a imprensa surgiu a partir daí, porque então eles começaram a copiar as coisas e divulgar com mais velocidade, e a mensagem de Martinho Lutero começou a ser propagada numa velocidade incrível. E aí a igreja se reuniu e falou assim: nós precisamos parar com isso, a igreja de Roma. E aí no meio dos anciãos que estavam falando: vamos prendê-lo, vamos matá-lo, vamos dar um fim na vida desse homem. Um deles se levantou, pastor, e falou assim: nós não precisamos parar a pregação de Martinho Lutero, nós precisamos silenciar a música que ele canta, porque na música ele inseria os princípios que ele defendia. Um exemplo: o Papa não é infalível, o Papa não é infalível. Daqui a pouco as pessoas estavam cantando pela rua: o Papa não é infalível. E o que entrava no coração da pessoa? Que o Papa não era infalível, é isso que ele defendia. Vocês estão entendendo? Então na música ele disseminava, ele colocava ali de uma forma sutil, de uma forma talvez até como subliminar, princípios que ia caindo no subconsciente das pessoas. Daqui a pouco essas pessoas estavam pensando, falando, cantando tudo aquilo que ele estava ensinando. E aí os líderes falaram: a gente precisa silenciar a música, porque sabe do poder da música, o impacto que a música tem no ser humano. E vamos pegar esse exemplo agora e vamos trazer para 2025. O que a música comum do nosso país ensina? A adorar a Deus? Respeitar a família? Meu Deus! Amar os filhos, pelo menos? Amar a esposa, então? O que a música comum do nosso país ensina? Pode falar em voz alta aí, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas é legal, um sonzinho, pá, curtir um som. Continua, meu irmão. Seus filhos estão ouvindo isso tudo está caindo dentro do coração dele. Daqui a pouco você vai vir chorando aqui pedir conselho, porque seu filho só está querendo saber do tchu-tchá, 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 tchu-tchá. Porque começou com uma dancinha legalzinha, né? Nossa, olha que bonitinho. Aí vem a criança lá, já toda tendendo a ficar dançando esse troço. Ai, não pega nada. Às vezes o próprio pai leva para a festa, né? O próprio pai pega a criança e leva para a festa, e na festa só tem anjo subindo e descendo em todas as direções. Se não tem anjo, tem o que, meu povo? E aí você, como pai, representando a autoridade sobre a vida dessa criança, dando legalidade no mundo do espírito, leva a criança lá para dentro. E aí os demônios fazem a festa. Não se preocupe, se você é um pai que tem esse pensamento, que tem essa prática, se teu filho começar com terror noturno, acordar desesperado durante a noite, gritando, chorando, com medo, se seu filho tiver medo de tudo, medo do escuro, comece a refletir aí nas suas atitudes como pai. Talvez você é o pai que brinca, que dá presente, que é legal, que pensa que é legal, mas na verdade você deveria proteger ao invés de tentar agradar com coisas que se compram. Talvez a mensagem de hoje não é uma mensagem que todos esperavam, uma mensagem aleluiada, uma mensagem que todo mundo dá glória a Deus e aleluias, sobe pelas paredes, mas tenha convicção de uma coisa: nós estamos em guerra espiritual e nós precisamos mostrar o caminho para que você se posicione em batalha espiritual pela tua família. Nós estamos em um período do ano que são feitos muitos sacrifícios a entidades para atrair essas entidades para o mundo físico. Existem muitas pessoas que estão agora, nesse exato momento, andando pelas ruas como cavalos dessas entidades malignas. Sabe, pensando em quê? Fazer o bem, né? Não. Estão com a missão de Satanás: matar, roubar e destruir.
E se nós não participarmos de congressos como esses, para entender, principalmente, o ano todo, tá? Mas principalmente nessas épocas, nós devemos nos posicionar em guerra espiritual pela vida dos nossos filhos. Meu irmão, seremos sempre alvejados, nós seremos sempre o exército que perde. E Deus não nos chamou para perder. Aleluia. A Bíblia me ensina que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Aleluia. A Bíblia nos ensina que nós vamos de vitória em vitória. Então a IPA vai se levantar nessa noite como um exército que vai guerrear pelos seus filhos, pelos seus jovens, pelos adolescentes. Sabe, vai praticar os princípios espirituais, protegendo, cuidando, apontando um bom caminho. E lá no futuro pode ter certeza que seu filho não se esquecerá do que você está plantando hoje. Aleluia. Pense numa coisa: você quer ser lembrado como o pai legal, que nunca ensinou nada, o pai que deu tudo, material, presentes, roupa, melhores escolas, mas nunca ensinou nada para o filho, nada que fosse útil, que ele pudesse falar assim: poxa, isso aqui meu pai me ensinou e olha, eu não abro mão disso. Ou você prefere ser lembrado como aquele pai que às vezes não teve condição de dar todas as coisas que seu filho queria, mas ensinou para eles princípios que o fizeram ser um adulto de destaque na sociedade. Tem uma pessoa que hoje, né, no meio da nossa sociedade, no meio do nosso país, está em notoriedade, um moço chamado Nicolas. Quantos conhecem o tal de Nicolas Ferreira aí? Eu fico imaginando o pai desse rapaz. A história que ele conta da vida dele é que ele veio de uma comunidade carente. Vocês já ouviram a história desse jovem, não? Que os pais nunca tiveram muitos recursos, mas olha o caminho que o pai dele apontou ele. Um moço cristão que está aí, ó, defendendo, às vezes colocando a própria vida em risco por interesse do bem comum. Se fosse o interesse individual dele, ele já está envolvido com politicagem já, ele já dá um jeito de sair da mídia para não chamar a atenção e ficar lá só, e aí, quanto é que vai rolar? Cadê a minha mala? Mas não, está aí, ó, defendendo os princípios e valores que a Bíblia ensina. Como será que ele lembra do pai dele? Como será que ele lembra da mãe dele? Ele é resultado do que os pais ensinaram. Agora imagina se todas as famílias aqui da IPA praticarem o que os pais dele praticou. Quantos Nicolas vão se levantar aqui no meio? Quantas pessoas focadas em fazer o bem, focadas em levantar os princípios e valores cristãos, valores de família, valores de bem, valores de empreendedorismo, de construção, de avanço. Imagina só a potência que o mundo espiritual, o reino dos céus vai crescer e vai ganhar com todos esses filhos engajados, comprometidos com os valores do reino dos céus. Não estou falando que todos serão pastores, todos serão pregadores. Deus vai colocar cada um em uma posição. Mas talvez mais cadeiras como a do Nicolas serão ocupadas pelos teus filhos que estão sentados aqui. Aleluia. Eu vi que ele recebeu profecias lá na Casa Branca, lá falando sobre a presidência do país. Quantos viram isso daí? Pode não ser hoje, que ele ainda é um moço, ainda tem muito chão para chegar lá, mas já tem um destino traçado no mundo do Espírito. Meu Deus. Davi, pastor. Davi recebeu uma unção. Ele era só um jovenzinho, mas o destino foi traçado. O destino é o trono. Agora imagina você, o teu filho recebendo essa profecia, que o teu filho vai segurar a caneta mais pesada desse país. E sabe quais valores eles carregam? O que você ensinou. Valores de Deus, valores da Bíblia, valores de família.
estão gostando desse culto? Fala a verdade, o Espírito Santo está aqui, hein? Às vezes um alerta, não vou falar nem puxão de orelha, é só um alerta, um bate-papo, cai bem em determinados momentos. Às vezes traz a gente de volta para aquilo que a gente precisa prestar atenção. E sabe o que aquece o meu coração em ver tantas famílias aqui, tantos casais, tantos filhos aqui envolvidos? É que se cada um que voltar agora para sua casa decidir desligar da tomada lá a sua televisão, ou então ligar lá no YouTube, no canal da IPA, aleluia, logo logo o canal da IPA vai ser on 24 horas, viu gente, em nome de Jesus, vai estar lá o dia inteiro só publicando coisas do reino dos céus, aleluia. Mas ir lá naquele Netflix lá e colocar assim, apagar a conta, vai te poupar R$79 por mês. É isso, né? 79? Ou já aumentou também, né? Tá tudo aumentando, né? Deleta aquele troço em nome de Jesus, não tem nada que presta lá. Ativa o YouTube Premium. Vai tocar louvor ininterruptamente na sua casa. Sem comerciais. E eu nem tô ganhando nada pra fazer propaganda deles. Só que se cada um decidir chegar em casa e tomar atitudes diferentes hoje, nós vamos guardar os nossos filhos, nós vamos guardar essa nova geração, proteger as nossas crianças, proteger os nossos jovens, nossos adolescentes. E nesse ambiente onde eles estão guardados, onde haverão anjos acampados em redor dos seus filhos, da sua casa, sabe, anjos ali guardando e anjos guerreando contra as hostes malignas, sabe, lá na região que você mora, na rua que você mora, na sua casa, no seu prédio, no seu condomínio. Comece a imaginar agora a sua casa com anjos guerreiros em volta da sua casa guerreando. Satanás tentando entrar pelo Netflix, o anjo falando assim, não senhor, aqui não. Satanás tentando entrar na vida do seu filho, e um anjo lá com a espada desembanhada falando, aqui não. É assim que o mundo espiritual funciona. Você como autoridade do seu lar, você começa a tapar as brechas e fechando, sabe, todas as oportunidades que nós mesmos damos para que Satanás entre na nossa casa e faça a arruaça dele. Agora, continue imaginando isso, a sua casa, pensa lá na sala da sua casa, se não tem influência maligna ali dentro, a influência do Espírito está lá, a influência do Espírito Santo está lá. E no lugar, aleluia, onde a influência do Espírito Santo governa, meu irmão, é um ambiente de revelação, é um ambiente profético, aleluia, é um ambiente onde Deus vai levantar os seus filhos, os jovens, dará visões proféticas, revelará o futuro. A Bíblia, ela nos promete isso. Deus fala assim que Ele não fará nada na terra sem antes revelar aos seus servos os profetas. Então é no mundo espiritual, no ambiente profético onde a revelação acontece. Você quer saber o que está por vir nesse ano? Invista tempo na presença de Deus. Você quer saber em qual caminho conduzir os seus negócios? Invista tempo na presença de Deus. E então o Espírito Santo vai te revelar qual caminho tomar, qual decisão tomar, por onde caminhar. Devo mandar embora? Não devo? O Espírito Santo vai estar lá para poder te encaminhar nisso. Tem um testemunho de um pastor que é líder de muitas igrejas mundo afora. E eles têm uma prática comum entre todos os pastores que são assalariados da igreja. Todos eles se reúnem em família no período da manhã. Nenhuma criança estuda no período da manhã, todas no período da tarde, aí à noite. Todos os compromissos são marcados no período da tarde e de noite. No período da manhã, eles estão em comunhão dentro de casa e fazem culto dentro de casa, com os pais e os filhos. Em determinado momento, esse pastor que é o presidente, é o que toma as decisões, é o que decide, sabe, qual rumo essa instituição mundial vai tomar.
ele estava em um desses ambientes, junto com a sua família, em louvor e adoração a Deus, e recebeu um telefonema do irmão dele, e o irmão dele também estava nesse mesmo ambiente na casa dele, e o filho dele, uma criancinha de 3 anos ou 5 anos de idade, estava no meio do ambiente de adoração e começou a falar assim para todo mundo: eu estou ouvindo o som de muitas águas, está chovendo, estou ouvindo muitas águas. Gente, uma criança falando. Então o pai dele, tem discernimento de espíritos, começou a perguntar para a criança: mas me dá detalhes dessa sua voz. Muita chuva, o barulho de muita chuva, tentando explicar esse que ela estava tendo com Deus. E aí de repente a criança começa a falar assim, ó: liga pro tio Hermínio e fala para ele que é para fazer assim, 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 que é para ir pro Nordeste, para cavar poço no Nordeste. Como que uma criança de 5 anos vai falar sobre cavar poço no Nordeste? Aí o pai passou a mão no telefone e botou a criança para falar com o Hermínio, com quem toma a decisão. E eles receberam um direcionamento para uma igreja com expressão mundial, através da vida de uma criancinha. Eu não sei vocês, gente, mas dá vontade de chegar em casa e fazer um culto agora. Como eu queria ver a Ana Laura, cheia da unção de Deus. A gente profetiza isso na vida dela todo dia, a gente fala assim para ela: Ana Laura, pastora Ana Laura, cheia da unção e cheia do poder de Deus. E ela fala que ela é pastora. E ela ora para Deus curar o papá. Ora para Deus curar as enfermidades, curar o papá, curar tudo. O negócio dela é com cura, gente. Acho que ela vai conduzir os cultos de cura aqui na igreja no futuro. Vai ter um monte de cadeira de roda. E Ana Laura profetizando: seja curada em nome de Jesus. Aleluia. E o que depender da minha vida para ensinar ela esse caminho, eu vou fazer. Porque a nossa tarefa é essa: é ensinar o bom caminho. Investir tempo na vida da nossa família, no mundo do espírito, gente. Nós vamos ganhar velocidade. Entenda uma coisa: se você começar a praticar esses princípios que nós estamos falando aqui hoje, começar a cobrir a sua família de oração, começar a levantar de madrugada, impor mãos sobre a cabeça do seu filho, repreender todo o terror noturno, você vai ver como ele vai começar a dormir em paz, porque a autoridade do lar está sobre a sua vida. Você vai ver como o comportamento do seu filho vai mudar. Ao passo que nós vamos ver essa transformação dentro da nossa casa, nós também veremos essa transformação se estendendo para dentro dos ambientes que a nossa casa frequenta, para dentro das escolas, para dentro das creches, para dentro das faculdades. Nós precisamos começar a olhar as coisas a partir dos olhos da fé, a partir da ótica divina. É como você colocar um óculos. Se você pega um óculos normal, você coloca ele assim, 100 graus, você enxerga tudo normal, como você estava enxergando 100. Mas se você pega um óculos com a lente escura, você passa a enxergar tudo escuro. Tem uns que são meio marrom, né? Você coloca o óculos, aí de repente parece que está um dia ensolarado, mas é porque o óculos é marrom. Aí parece que está tudo sol. Você tira o óculos, está nublado. Já viram isso? Se você passar a colocar os óculos da fé, aleluia, se você passar a olhar as coisas a partir do ponto da fé, você vai começar a ver o seu filho como líder de um movimento dentro da faculdade que ele frequenta, o líder de uma célula dentro da faculdade. Pastor, mas isso é impossível acontecer. Não é impossível. Não é impossível. Cutuca o seu vizinho e fala assim para ele: não é impossível.
As portas se abrem a partir do momento que alguém se posiciona. Se nós sairmos daqui, colocarmos essa semente no coração dos nossos filhos, e ele bater lá na porta da reitoria e falar assim: eu preciso de uma sala aqui na hora do intervalo, que eu vou começar uma célula dentro dessa faculdade, você vai ver como o Espírito Santo de Deus vai pôr graça na vida do seu filho, e ele vai começar uma célula dentro da faculdade, ganhar alma, saquear o inferno, enquanto o mundo espiritual está focado em destruir, uma luz vai se acender dentro do campus da universidade. E o portador da luz é o teu filho. Aleluia. Pastor, tá doido, é? Tem uma igreja que chama Zion, é a antiga Monte Sião. Vocês conhecem essa igreja? Já ouviram falar pelo menos? Pastor Tel Hayashi, ele é famosinho na internet aí. Ele começou o ministério dele com pockets dentro das faculdades. E hoje tem um monte de ponto de pregação dentro das faculdades por aí. Sabe o que precisa? Só um valente que se levanta. Só um desses jovens malucos, doido, varrido aí, que vai chegar lá na faculdade na próxima aula e falar assim: em nome de Jesus, me dá aqui uma sala que nós vamos começar um movimento aqui. Mas o que vocês vão fazer aí? Nós vamos fazer culto, quer participar? Mas como assim? Através do culto a faculdade vai melhorar, os alunos serão mais assíduos, o ambiente da faculdade vai ser melhor, vai parar de ter problema, confusão, briga, vai ser um ambiente mais sadio. Isso é interessante para a própria administração da faculdade. E mais, o Espírito Santo está pronto para convencê-los. Só precisa de uma boca aqui que vai lá. Cadê o próximo jovem que vai na faculdade segunda-feira, em nome de Jesus? Meu Deus do céu. Segunda-feira não tem aula? Ah, vai vir pro culto, né? Entendi, então tá perdoado. Na próxima aula vai estar lá na porta da reitoria lá, ó. Agora pega esse princípio e aplica na sua própria vida. Será que lá no seu trabalho não dá para você conversar com ninguém sobre o que Deus está fazendo na sua vida? No horário do almoço? Não é para você chamar ninguém para ler um versículo da Bíblia e falar: meu, olha isso aqui, cara, que eu descobri na Bíblia. Rapaz, tem até um negócio da falando dos filhos aqui, olha aqui para você ver. Deus só precisa de uma boca. Quanta boca que tem aqui dentro? Se todas essas bocas começarem a anunciar o Evangelho, então nós vamos tomar posse da nossa identidade de embaixadores do reino dos céus aqui na terra. E então nós vamos ver todas as coisas se movimentando para favorecer a implantação do reino dos céus aqui na terra. Eu não sei vocês, meu povo, mas eu quero ser boca de Deus aqui nessa terra, por onde eu passar. É no comércio, é no mercado, é na faculdade, é no hospital. Por onde eu passar, eu quero lançar sementes da palavra de Deus. O crescimento não depende de mim. O que depende de mim é lançar semente. Se essas sementes vão vingar, se as pessoas serão convencidas, esse é o trabalho do Espírito Santo. A nossa missão é estar disponível para Ele, fazer a vontade dEle, ter coragem o suficiente para se posicionar e falar assim: eu sou um servo de Deus. Eu sou uma serva do Deus Altíssimo. Aleluia. Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Estamos em guerra. Tenha isso no seu coração. Estamos em guerra. Desde o princípio, nós estamos em guerra. Somos guerreiros. Essa é a nossa verdadeira função, guerreiros do exército de Cristo. E como guerreiros, cada um tem a sua posição dentro de um exército. Tem uns que vão à frente da batalha segurando escudos, e tem os outros que vão atrás lançando lanças, com arcos e flechas.
Só que todos têm a sua importância e relevância, porque para conseguir lançar uma flecha, ele precisa ter a segurança que ninguém vai furar ele com a espada. Então, na frente dele tem aquele que segura o escudo para que ele poder lançar a flecha em paz, sabendo que eu vou mirar no alvo e eu vou acertar esse alvo. Vamos reduzir isso. A nossa igreja funciona do mesmo jeito. Tem aqueles que estão na linha de frente, guerreando lá com espadas, com escudos, fazendo força, sabe, para que no reino dos céus o nosso exército continue ganhando, continue avançando, para que novas posições de estratégia se levantem, sabe, olhando com determinação para onde nós vamos lançar nossas flechas, para onde nós vamos levantar novas frentes de guerra, qual lado do exército nós devemos fortificar, para onde nós vamos avançar. E assim nós vamos trazendo essa robustez do reino dos céus para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa comunidade. E Deus nos deu um caminho para fazer isso. E o caminho para fazer isso chama-se santidade. Somente com a santidade nós geramos autoridade no mundo espiritual para conseguir assumir uma posição dentro do exército. Porque senão corremos um grande risco de fazer como aqueles 2 jovens que foram expulsar um demônio e deu couro neles, porque eles não tinham autoridade. Se não tem santidade na sua vida, nós queremos orar por você, para que o Espírito Santo de Deus se aposta de você nessa noite, te fortaleça em áreas que você é fraco, áreas que o nosso inimigo tem encontrado brechas, para continuar fazendo a manutenção daquilo que quebra a santidade na sua vida. Vocês estão me entendendo? Sem santidade não tem como se posicionar com autoridade. O congresso que nós estamos participando é de batalha espiritual. Guerreiros espirituais precisam de autoridade no mundo espiritual. E a manutenção dessa autoridade só vem com santidade. Então, se você tem dificuldade para fazer essa manutenção, nós queremos orar por você. Essa é uma oração. Agora, se você